CBN Cuiabá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que ligou o rádio agora. E também, é claro, desligando aí o carro, o rádio, eu te convido a seguir conosco no nosso canal no YouTube, CBN CBA. Você vai acompanhar imagens do nosso estúdio, da nossa bancada. E um motivo a mais para você acompanhar também lá no Facebook a nossa live é que a gente começa a nossa entrevista do dia. Me diz você, teve dengue, chikungunya nos últimos dias? Alguém da sua família? Alguém ainda está bastante debilitado? Período chuvoso e aumentam os casos. Facilmente você já deslizou o seu dedo aí na sua timeline, abriu o seu portal de notícias e viu o número de casos crescendo a cada dia. E para falar sobre esse assunto, mais uma vez nós convidamos a médica infectologista, a doutora Soraya Rezende Rossi, para falar sobre as causas, prevenção, os cuidados. Doutora Soraya, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Marcela, boa tarde, professor. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, de poder falar com vocês aqui, esclarecer algumas dúvidas. Infelizmente, sobre dengue, zika, chikungunya, novamente aí nos alarmando com esse aumento importante do número de casos. Então, mais uma vez, obrigada. Feliz 2025. Obrigada. Para nós, que seja um ano de boas notícias, de cenário mais tranquilo. Mas, infelizmente, os indicadores de janeiro já são preocupantes. Doutora Soraya, começa contando como é que está lá no seu consultório, muitos casos. Como é que a senhora começou o ano com os casos lá na vida real, na ponta? Conta pra gente. Infelizmente, o número de casos a gente tem visto aí aumentando significativamente. Então, isso a gente vê e reflete nas unidades de pronto atendimento, nas unidades de urgência e emergência, o celular, o WhatsApp. Agora mesmo estava no celular uma amiga. Soraya, meu tio, 90 anos, com febre, vomitando, dor articular, o que eu faço? Então, isso daí, infelizmente, tem sido muito comum, acho que nos celulares de todos os médicos, em especial dos infectologistas. Então, esclarecer um pouco aqui as dúvidas sobre essa tão temida dengue, que é nossa companheira aí nesses momentos do verão. Não só, infelizmente, 2024 foi um ano com número aí durante todo o ano, números altíssimos, e agora, novamente, esse aumento. Vamos convidar, professor, doutora Soraya, o ouvinte a deixar aqui, 99803-5580, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento. Eu sei que você trata aí com a sua família, com seus amigos, grupo de WhatsApp, mas pergunta aqui para ouvir a resposta da médica. Orientação responsável, esse é o nosso compromisso. Vamos começar então, doutora, professor, se me permitem, explicando e diferenciando, porque tem muita gente confusa, a gente recebeu, não é, professor, muitas perguntas de ouvintes, na dúvida, quais os sintomas, como é que diferencia. Perguntaram já aqui, por exemplo, se um mosquito que picar uma pessoa doente, picar outro da família, pode transmitir. Então, são muitas as dúvidas. Começa diferenciando cada uma dessas doenças, doutora. Bom, primeiro que elas têm em comum justamente esse nome, arboviroses. O que isso significa? Que é uma infecção viral transmitida por um artrópode, ou seja, eu preciso de um vetor, que esteja ali contaminado com um desses vírus que vai picar uma pessoa e transmitir esse vírus. E esse Aedes aegypti, esse vetor que tem em comum entre elas, pode transmitir o vírus da dengue, da zika e da chikungunya, que são as mais comuns. Em especial, agora que a gente tem visto muito, é o número de casos de dengue e chikungunya em especial. Inicialmente, em relação ao quadro clínico, elas têm muitas semelhanças, Então, muitas vezes é muito difícil diferenciar inicialmente pelos sintomas, porque elas têm em comum febre, que pode ser alta, dor de cabeça, dor no corpo. Então, isso é muito comum entre todas elas, inclusive até entre outras infecções, Mas, em especial, a dengue tem uma febre alta, uma dor no corpo mais importante, e a chikungunya, o que chama atenção é a dor articular. E o que pode acontecer na chikungunya é que essa dor articular pode permanecer além desse quadro mais agudo, que a gente costuma ver das outras viroses. 3, 4, 5 dias. A chikungunya ela pode ter uma dor articular um pouco mais prolongada. E a zika, ela tem uma febre um pouco mais baixa e o que chama a atenção é essa hiperemia, esse vermelhidão em todo o corpo, inclusive essa vermelhidão nos olhos, simulando uma conjuntivite. Então, são algumas diferenças entre elas, mas que pode, na prática ali, com o paciente, ser realmente muito difícil
no início, principalmente, diferenciar entre elas. E o mosquito é o mesmo? O mosquito é o mesmo, o Aedes aegypti. Uma pergunta que as pessoas têm feito é, quem tomou a vacina da dengue, ela evita também a zika e a chikungunya? Não. Não, a vacina da dengue, ela previne a dengue, em especial as formas mais graves da dengue, né? Que a gente falava antes, a dengue hemorrágica. Hoje a gente evita um pouco esse termo de dengue hemorrágica, porque muitas vezes o paciente tem um quadro clínico grave e não tem necessariamente o sangramento. Então, a vacina da dengue, que é recomendada para pessoas entre 4 e 60 anos, não está indicado para gestantes, isso é importante falar, não previne contra a zika nem a chikungunya. Tem muita pergunta chegando aqui já no WhatsApp, professor, então eu vou colocando a nossa audiência. Eu vou começar pelo Alberto. Ele está dizendo que é a primeira vez que ele participa, que ele ouve sempre, mas está dirigindo. Mas hoje ele parou o carro porque ele está indignado aqui com a vacina, porque ele disse, né, que tem muito receio da família, conta aqui que tem filhos pequenos, mas que não pôde tomar a vacina porque era só para uma faixa etária. E se nesse período, doutora, se a senhora sabe dizer se já está disponível, ou se mesmo com esse cenário crítico, ele está dizendo que tem vacina perdendo lá, mas que eles não aplicam para todo o cidadão. Bom, a disponibilidade em clínicas privadas, pelos estudos que foram autorizados, é para pessoas entre 4 e 60 anos. Pelo SUS, está disponibilizado para pessoas entre 10 e 14 anos. Então, crianças e adolescentes. Esses estão autorizados à vacinação pela rede pública. E aí, as outras faixas etárias, infelizmente, ainda pela rede privada. Entendo a sua indignação. Quem sabe, diante desse cenário, já que tem vacina, né, professor? Pode ampliar, Abra aí o leque, amplie. Obrigada pela pergunta. Também tem pergunta chegando já sobre a medicação. A Noélia está ouvindo a gente, Noélia Silva, e o esposo dela, o Paulinho, e ela quer saber quais remédios, diante de cada doença, a dengue, a zika, a chikungunya, deve tomar, ou se é a mesma medicação, doutora? Isso é importantíssimo, porque mais importante do que se pode, deve tomar, no caso dessas arboviroses, em especial a dengue e chikungunya, é o que não se deve tomar. Porque é uma infecção que pode cursar ali com alterações de plaquetas, principalmente. Então, não se pode tomar nessa fase inicial anti-inflamatórios. Então, cetoprofeno, ibuprofeno, e aqui eu faço uma atenção principalmente para as mães, porque o ibuprofeno é o alívio, que comercialmente, né? Então, as mamães são acostumadas, deu febre, o filho começa com um quadro viral, já faz o alívio. Então, cuidado, porque o alívio é o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, que não está recomendado nessa fase para dengue, zika e chikungunya. Na chikungunya, como causa muita dor articular, a tendência é usar um anti-inflamatório, porque realmente tem um poder ali de aliviar a dor articular melhor. Mas nessa fase, principalmente nos primeiros 7 a 10 dias, não está autorizado o uso de anti-inflamatório. Então, naproxeno, cetoprofeno, que é o Torcilax, Toragesic, esses nomes comerciais mais conhecidos, não se pode usar. Nimesulida, não pode usar porque é anti-inflamatório. Então, o que se pode usar? Dipirona e paracetamol. No caso, que é a Novalgina ou Tilenol. No caso de pacientes com chikungunya que tem uma dor articular muito importante, a gente pode lançar mão aí dos opioides, que é o tramadol, a codeína, que é um analgésico mais potente. Então, não usem anti-inflamatórios, se hidratem bem, e em especial, pacientes de grupo de risco, idosos, pacientes com comorbidades, idosos, como eu disse, esse senhor de 90 anos, vomitando, procurem atendimento médico para individualizar o tratamento. Muitas vezes, o paciente, a gente fala, toma muito líquido, e tomar muito líquido, a gente está se referindo a 60 ml por quilo. Então, um paciente aí de 60, 70 quilos, a gente vai dar 3,5 litros, 4 litros por dia. E muitas vezes, com quadro de febre, náusea, o paciente não consegue se hidratar adequadamente. E aí é necessário uso de medicações endovenosas, em especial hidratação endovenosa. Então, procurem seu atendimento médico. Esse líquido, só água ou as pessoas podem... Água de coco,
soro de reidratação oral, né? Isotônico Caseiro, também? isotônicos, Gatorades. Não é recomendado o uso de refrigerantes, sucos, principalmente adoçados, né? Sim. E também bebida alcoólica. Então, água de coco, Gatorade, suco, soro caseiro, né? Aqueles soros também que a gente compra em farmácia de Sim, reidratação prontinhos. oral. Pronto. Ó, a Marta tá perguntando se Tilenol e dipirona pode para tentar amenizar a dor. Pode. Tilenol, né, que é o paracetamol, que é um analgésico simples. A dipirona, que é a Novalgina, estão autorizados. Eles tinham muito medo e mito em relação à dipirona. Sim. Achava que não se podia usar na dengue. E, na verdade, pode sim, sem problema nenhum. O que não pode mesmo são os anti-inflamatórios. A gente tem que ter até cuidado um pouco com a dose muito elevada do paracetamol, porque ele tem uma metabolização hepática, toda metabolização hepática. Então, a gente tem que ter esse cuidado de sobrecarga no fígado. Mas, para controle de dor e febre, paracetamol e dipirona. E muitas vezes a febre, ela pode ser alta e contínua. Mal termina o efeito do antitérmico, já vem a febre novamente. Então, em alguns casos, a gente até alterna dipirona com paracetamol para tentar controlar um pouco melhor tanto a temperatura como a dor. E quem tem alergia? Eu digo que minha filha tem alergia à dipirona. Aí, se tem alergia conhecida, evitem, tá? Não usem, né? Tem alergia à dipirona, que é mais comum do que alergia ao paracetamol, aí não vamos aumentar ainda os sintomas, né? Porque além de uma doença que causa febre, toda essa dor no corpo, dor articular, ainda um quadro que a gente chama de farmacodermia, de alergia medicamentosa, vai piorar tudo. Então, se tem alergia conhecida, evitem, não podem usar. Tá respondido aí. Muita gente participando. Obrigada mesmo pelas perguntas. Continue mandando para cá, 99803-5580. Júlio César está contando aqui o caso dele. Boa tarde, doutora. Em casa, tive 2 episódios. Meu filho ficou muito ruim por um período curto, 3 a 4 dias, manchas, febre, dores, mas já se recuperou. Já minha esposa começou a sentir sintomas, aí levei ao médico e ela foi afastada do serviço, já voltou a trabalhar, mas com muita dor em um joelho e sensibilidade, também inchaço nas pernas. Por que, doutora, essa dor intensa em um joelho só, por exemplo, e não só ela? Conheço outras pessoas com essa dor unilateral e por quanto tempo pode durar, doutora? Aí, provavelmente, deve se tratar de um caso de chikungunya, né? Que pode evoluir com essa dor articular por um tempo mais persistente. A dengue, geralmente, é um quadro agudo. A gente tem a preocupação com a dengue de ter uma evolução para uma gravidade, igual eu disse, que era chamada de dengue hemorrágica. Hoje, a gente evita esse termo. E o período crítico da dengue, em que pode evoluir com essa piora, é entre o 3º e o 5º dia do início da febre. Já a chikungunya tem algumas fases clínicas. Tem a fase aguda, que dura aí em torno de 7 dias, geralmente. A fase pós-aguda, que dura em até 14 dias, mas, infelizmente, até 60% dos pacientes. E aí, não dá para dizer quais são esses pacientes que vão evoluir com essa forma crônica, que é essa dor articular mais persistente. Então, existem alguns fatores relacionados, se já tinha alguma doença ou dor articular, alguns fatores que podem ter um aumento de risco de cronificar, mas a gente não sabe exatamente o motivo, por quê? No caso dessa pergunta do ouvinte, ele evoluiu super bem, o filho também, e a esposa acabou evoluindo com esse quadro mais persistente. Então, infelizmente, isso pode acontecer, não é raro, é até relativamente comum, né? Quando a gente pensa em 60% até dos casos de chikungunya, pode evoluir com esse quadro mais persistente. E aí a gente não sabe exatamente quem são esses pacientes que podem cronificar. Por isso que é importante entender como que a doença pode se comportar, que isso pode ser da chikungunya e buscar um atendimento adequado, porque tem controle, né? Aí sim, na segunda fase,
Após os 14 dias, a gente pode lançar mão de outros medicamentos, inclusive anti-inflamatórios, corticoides, outras medicações que a gente chama como metotrexato, entre outros. Aí é importante ter um acompanhamento médico. E aí qual médico? Tanto o infectologista, mas também o reumatologista, que tem uma expertise maior com essas doenças articulares. Tem um ouvinte nosso aqui, ele diz que ele toma sistematicamente anticoagulante. E toda a família dele já está com dengue, ele está morrendo de medo de pegar, para saber se é perigoso. Na verdade, assim, como ele provavelmente toma por algum fator de risco, né, cardiovascular. Então, se ele não tem sintomas, não é recomendado que se pare de tomar a medicação, pelo risco de um evento cardiovascular que tem seu potencial de gravidade. Mas se iniciar sintomas clássicos, febre alta, dor no corpo, o recomendado, inclusive por ser grupo de risco, é parar a medicação e buscar atendimento médico mais precoce. O que eu aproveito para falar é que ele, e todos nós, devemos reforçar, então, o quê? As medidas de prevenção. Né? Usar repelente, mangas compridas, em especial roupas mais claras. Então, todas essas medidas de prevenção devem ser reforçadas com a população geral e principalmente quem é grupo de risco, comorbidades, gestantes. Né? Então, reforçar essas medidas. E aí não dá, professor, para a gente deixar de falar que esses cuidados que a doutora destaca passa pela atitude do cidadão. Você que me ouve agora, é preciso que a gente redobre os cuidados, olhando aí a sua casa, o seu apartamento, as garrafas, os pneus, porque não adianta, de repente alguém está ouvindo, de novo esse assunto, você fez a sua parte? Você está redobrando os cuidados? Olha a responsabilidade, professor. A falta de cuidado de uma pessoa pode adoecer e levar a um quadro crítico de uma outra pessoa, da sua família. Leva a óbito, né? A mesma coisa de alguém que não cuida disso, alguém que fica fazendo roleta russa com a vida dos outros e a sua própria. Exatamente. Não tem outra. Se a gente pensar, 2024 foi o ano com os números recordes de casos de dengue. 6 milhões, mais de 6 milhões de casos de dengue. Então, o maior número de casos de dengue na história, né, vamos dizer assim, da dengue no nosso país. E maior número de óbitos. Foram mais de 6 mil óbitos por dengue no ano de 2024. Então, é uma doença que pode matar. Então, todos os cuidados devem ser redobrados. E o que você falou, Marcela, é importantíssimo. Fazer a nossa parte. Porque, assim, é o vetor, né? O mosquito. Eu sou infectologista, não entendo tanto de mosquito, mas a gente conhece alguns hábitos, né? São descritos alguns hábitos desse vetor, desse mosquito. E o que a gente sabe é que ele não voa muito longe. Então, são os cuidados ali peridomiciliares que são importantes. É o cuidado no seu quintal, é estar atento à sua rua, porque é um mosquito que, quando a gente pega a dengue, é ali na nossa região. Então, cuidar do nosso quintal, fazer a nossa parte é importantíssimo, porque a gente sabe da limitação aí da disponibilidade das vacinas. Então, o que a gente precisa é reforçar essas medidas de prevenção, eliminar o criadouro do mosquito. Então, isso é o principal. Vamos colocar mais ouvinte? Luciano Ramalho, nosso ouvinte fiel, está aqui deixando o questionamento dele. Ele está bravo, professor. Ele está aqui realmente colocando um faleiro direto e reto, fazendo uma retrospectiva, inclusive. Vamos ouvir. Boa tarde, Luciano Ramalho. Vou fazer uma pergunta de uma pessoa completamente leiga aos números, que eu vejo a minha impressão, tá bom? Desde que houve o problema com o Covid, não se ouviu falar mais em dengue, chikungunya, sumiu. Esses casos não estavam acontecendo ou estavam subnotificados em relação a outra doença? O que aconteceu que agora voltou à tona o problema com a Aedes aegypti? Eu queria entender a lógica da coisa. Não é um negacionismo, não quer dizer que isso não está acontecendo, mas fica parecendo que durante um tempo se esqueceu da dengue e agora lembraram dela. Infelizmente, a dengue ela acontece o ano todo. Sim. E isso aconteceu o ano todo de 2024, os infectologistas tentando chamar a atenção, conversar sobre o tema. Mas, claro, no verão, por conta de todas as condições climáticas, né, tempo de chuva e alto calor, é uma combinação perfeita para a proliferação do vetor.
Então, claro que vai aumentar os casos, chama um pouco mais a atenção. Mas eu entendo toda a indignação e, com certeza, isso é subnotificado, é falado menos do que se deveria, até porque, como os números mostram de 2024, foram números alarmantes. A gente fala aí de mais de 6 milhões de casos de dengue, mais de 6 mil óbitos, né? Então, é um número muito significativo e que merece mais atenção das autoridades de saúde, sem dúvida nenhuma. Ela tem um problema, né? Eu não sei a estatística de agora, mas ali 2000, teve uma crise ali, 2018, 2019, teve uma crise grande, foi quando começou a chikungunya lá no Nordeste, tá? A estatística dizia que a cada 10 casos, apenas um chegava ao conhecimento das autoridades, porque 9 terminava sarando sem ir no médico e ainda terminar não aparecendo. Infelizmente, as doenças, elas precisam ser notificadas, né? Todo o papel de notificação. E a gente tem um grande problema, não só com a dengue, não só com as arboviroses, de um modo geral. A gente tem no nosso país uma subnotificação das doenças. E isso gera, obviamente, dificuldade de comunicação e as medidas estratégicas para toda a população. Mas a dengue, ela é o nosso companheiro, infelizmente. No verão, isso tem uma proporção muito maior, chama atenção, mas isso não deve ficar restrito nessa época do ano. A gente tem que tomar atitude, porque a dengue, ela acontece durante todo o ano em nosso país. Inclusive, 2024, o que chamou a atenção é que em estados que não se costumava ter casos, inclusive óbitos, nós tivemos, como foi a região sul do país, né? E a gente não tinha isso. Então, foi realmente um ano aí que chamou a atenção para essa situação, que não se deve acabar por aqui, que a gente precisa, como a indignação do ouvinte foi aqui falada, a gente precisa manter essa indignação e buscar medidas para o controle dessa doença. Ô, professor, tem uma pergunta para o senhor. Por que não tem mais o fumacê da infância da gente? Tourando o pau, como diz lá em casa, com aquela fumaça para melhorar a coisa. Por que suspenderam o fumacê? Tem duas informações sobre aquilo. A primeira é que ela não era tão eficiente como se pensava. Mas iludia, eu ficava bem iludida com aquilo. E se descobriu que ela tem também um grau de... ela era um pouco tóxica. Então, o prejuízo que ela causava era tão impactante quanto o benefício dela. Essa foi a justificativa. Não dá para evoluir o fumacê? Né? Chegar ali no... Uma das formas de evoluir o fumacê é a gente, em volta da casa da gente, não jogar lixo no chão, acabar eu me lembro de criança, era horrível o cheiro, a cor, tudo, mas eu me lembro de dar uma sensação de ufa, não vai chegar aqui agora. Descobriu que ele não matava tanto mosquito assim, era bem ineficiente. Aquilo ali foi uma fumaça que criou para dizer que os governos estavam fazendo alguma coisa. Cortina de fumaça, literalmente. O fumacê, ele é bem, assim, limitado e controverso, até porque ele vai ter ação contra o mosquito, né, vamos dizer, adulto, ele não tem ação sobre os criadores, e ali tem inúmeros ovos. A gente precisa realmente buscar a conscientização da população, medidas educativas e até trabalhar com os agentes de saúde a busca domiciliar desses focos, né? Então, os nossos agentes de saúde fazer as visitas domiciliares, buscando junto à população eliminar os focos do criador da dengue. Vamos fazer uma pausa? É um faleiro que muito te interessa. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. O repórter CBN está chegando aí com as principais notícias do dia e daqui a pouco a gente continua falando sobre as arboviroses e também a gente vai falar sobre a leptospirose. Eu vi a doutora comentando lá na rede social dela. A doutora Soraya Rossi é a nossa convidada. Não saia daí, é uma pausa estratégica e daqui a pouco o faleiro está de volta. Estamos de volta, 15 horas 35 minutos, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá, popularmente conhecido como o faleiro que te interessa, e hoje colocando saúde como prioridade, aumento de casos de dengue, zika e chikungunya. E nós convidamos a médica infectologista, a doutora Soraya Rossi, para conversar com você, conosco aqui, sobre esse assunto tão importante. Primeiro, para acalmar você com informação séria, responsável, com orientação e para a gente reforçar os cuidados. Eu sei que a sua vida já está agitada, corrida, como você preferir chamar, mas dá uma atenção. Eu moro em prédio, não importa. Dá uma olhada na área comum, no seu apartamento.
em casa, denuncie também terreno baldio, você que está aí, né, no bairro, passa todo dia revoltado em frente, faz a sua parte, durma com a sua consciência tranquila de ter feito o seu melhor e que a gente tenha disciplina diária, porque está na nossa mão mudar esse cenário, mas a gente precisa ter interesse, ter vontade, ter disciplina e contribuir, pensar que o professor falou aqui, pode matar uma pessoa, via óbito. Então, realmente é um assunto que a gente precisa reforçar. Tem muita pergunta chegando. A Célia Regina perguntou, a Thalita também, e agora tem uma pergunta polêmica. Por quê? Melão de São Caetano. Quem nunca tomou? Diz pra mim, levanta a mão. E aí, doutora? As pessoas querem saber, ajuda ou não ajuda? Mito ou verdade? Ai, vocês me complicam. Vamos começar pelo processo. Não faz mal? Não faz mal. Não. Melão de São Caetano a gente vê desde a época do Covid e em outras situações também. Então, é aquele que acompanha a população, né? E diante de uma situação, de uma doença que a gente não tem um tratamento específico, ou seja, não tem um antibiótico que vai tratar a dengue, até porque é um vírus, né? Não tem um tratamento específico. Então, chegam aí diversas receitas. E o melão de São Caetano está ali acompanhando a população. Mas, infelizmente, não tem nenhum benefício comprovado. Então, eu falo isso até porque, por mais que se use, mas não fiquem na confiança de que, se está usando melão de São Caetano, pronto, está tudo bem, está tudo resolvido. Não. Procurem atendimento médico, né? Busquem auxílio, uma avaliação adequada, porque dependendo da situação, por mais que não se tenha um tratamento específico para o vírus, tem para o paciente, que envolve suporte clínico, muitas vezes hidratação venosa, muitas vezes até cuidados de UTI. Então, é preciso uma avaliação específica, mais uma vez, em especial para os pacientes de grupo de risco. Mas, infelizmente, não tem nenhum benefício comprovado o melão de São Caetano, não que não possam usar, mas cuidado, principalmente em estar acompanhado pelo seu médico, fazendo uma monitorização e um acompanhamento adequado. Tá vendo, dona Célia, Thalita? É importante, mas não faz mal, né, doutora? Não. Mas a pessoa que toma o melão de São Caetano, Com ela fé, tem o meu né? respeito, porque tem que ter fé, mas o bicho é ruim. Eu já tentei, Nunca mas é amarga, né, professor? Como eu sou neto de uma até me índia arrepiei. benzedeira e raizeira, né, eu vou usar duas frases que ela utilizava aqui. Uma delas dizia o seguinte: para resfriado, uma boa reza com chá de laranjeira cura. Então, fé e remédio. Né? E a outra questão que ela falava, que remédio ruim demais, se não matar, ressuscita. Essa é boa. Olha só, tem a Vanessa aqui que está gestante, está dizendo que está bastante preocupada, tem evitado sair também, doutora, e pergunta sobre os repelentes. Não é a sua especialidade, mas essas orientações para adquirir a forma correta e realmente um repelente que proteja verdadeiramente a pessoa. Bom, em relação à prevenção, a gente já falou muito aqui sobre eliminar os criadouros, né, do vetor, mas também fazer um cuidado de gestão da sua prevenção. Então, o que a gente pode orientar? O uso de repelentes, mas estar atento ao repelente recomendado pela Anvisa, que aí é importante vocês olharem na formulação o que tenha na sua formulação icaridina, o IR3535 ou o DET. Uma dessas três formulações estão recomendadas pela Anvisa. Vou pedir para você repetir de novo, para quem está no rádio conseguir ouvir direitinho, quem está no YouTube conseguir anotar. Doutora, por favor. Então, formulação à base de DET, IR3535 ou icaridina. E uma outra atenção é estar ali atento à orientação do fabricante em relação ao tempo de repassar esse repelente. Um outro cuidado é que o repelente deve ser sempre a última camada. Então, se você passa hidratante, protetor solar no corpo, o repelente vai ser a última camada do que você passa no seu corpo. Uma outra orientação, em especial, mais uma vez, para grupo de risco e gestantes, usar roupas que protejam o máximo possível da sua área exposta, então manga comprida, calça comprida, e evitar, né, estar em locais de possíveis ali situação com criadouros, com locais ali com alta circulação de mosquitos. Mas roupa clara, de preferência,
mangas compridas, calça comprida e repelente. Perfeito, dá atenção. Doutora, qual é o seu arroba? Vou pedir para colocar também lá na sua rede social, para quem quiser acompanhar de novo esses detalhes do repelente. Como é que te acha Ótimo. lá? Soraya Infecto. Inclusive tem um post lá detalhando com algumas sugestões também de repelentes com nomes comerciais. Soraya com Y. Isso. Importante você lembrar. Então, a Vanessa que está aqui gestante, redobre o cuidado. E a senhora falou da roupa clara de preferência. Clara. Por quê? Porque o mosquito, primeiro que a roupa escura absorve mais calor, então ele vai atrair mais o mosquito. E a roupa clara vai repelir o calor e também ele vai ter uma dificuldade maior de identificar ali a pessoa com essa roupa clara. Até porque o mosquito tem mais hábitos diurnos, né? Sim. Final da manhã e final da tarde. Mas não que seja só nesses momentos, Sim. né? Então a gente até prefere não falar sobre os momentos de maior ataque aí dos mosquitos, porque ele pode atacar durante todo o dia. Existe uma atração também pela questão da cor do mosquito, né? A gente vê isso porque quem gosta de pescar sabe disso. Quem tem o cabelo preto leva um Leva prejuízo. mais ataque. Eles ficam em volta da cabeça lá. Tem. Incomodando. Então, e a roupa escura, ela absorve mais calor, né? E uma outra coisa, o mosquito Aedes, ele não é o pernilongo, então ele não faz Isso. aquele barulhinho, É. né? Ai, não tô ouvindo barulho, quer dizer que não tem mosquito? Não, quem faz aquele é o Culex, né? Que Sim. é o pernilongo. Que é o músico. Não É o músico, ele canta. Olha só, muito ouvinte participando. Gente, eu vou no meu, eles estão falando, eu vou aqui e estão agradecendo a participação, estão agradecendo Aqui no meu também também. tabus importantes e perguntas que eu nunca ouvi. Por exemplo, aqui o Robson falou: Marcela, avisa a doutora que eu não tomo melão de São Caetano, mas eu tomo banho. As pessoas estão tomando banhos também para aliviar as dores, doutor? Pode? Olha, melão de São Caetano, eu já ouvi de todas as maneiras, né? Tomar, que é o mais comum, passar, inclusive em locais de feridas. Então, a gente vê vários usos aí E os banhos podem acontecer para amenizar as dores articulares também? Podem. Mais uma vez, né? Não tem nenhum benefício reconhecido. O senhor já tomou um banho bem. de melão de São Caetano? Não, mas eu tô pensando aqui, se não De acabar... sal grosso já. Não, eu tô pensando o seguinte, se colocar um salzinho, pelo menos tira a zica. Ai. Você sabe que o nome Zika vem da origem do Zika, como é que é? Esqueci agora, Zika. É do afro, que significa azar, mau agouro. Tirar a zica, literalmente. Tá vendo? Deixa eu colocar o Maurício aqui, que ele pergunta se pode tomar Ziquezira, descobri agora. Vem de Ziquezira. Doutora, recomendaram para ele prednisona para as dores da chikungunya. Pode ou não pode? Então, a prednisona é um corticoide e ela está recomendada principalmente para esses pacientes que podem cronificar a dor articular, mas a partir do 14º dia do início dos sintomas. Então, a partir de 14 dias, sob acompanhamento médico, pode sim usar a prednisona. Aliás, é o que a gente vê de resultado, né? Então, pacientes que têm artralgia, essa dor articular mais persistente, a gente maneja geralmente com anti-inflamatório comum, principalmente o naproxeno, associado à prednisona. E aí vai variar a dose, mas é sim uma medicação que a gente utiliza, lembrando, a partir de 14 dias. Não vai usar na fase aguda, porque pode ter complicações. Uma pergunta que veio aqui, a pessoa pode ter no mesmo tempo dengue e zika, ou dengue e chikungunya? Tem alguns relatos, né? Tem alguns relatos, acumulado, né? Casos relatados que sim, podem, principalmente em situações de alta circulação, pode acontecer. E um mosquito comum, se picou alguém doente, depois pica a pessoa, também transmite, doutor? Porque assim, como que é o ciclo? Você tem, para se dar a doença, eu tenho que ter o homem, o vírus e o vetor, né? Lembrando lá do ciclo de transmissão da biologia. Então, o mosquito, ele pica o homem que está com a infecção, então ele vai pegar o vírus. Esse vírus vai se multiplicar ali nesse mosquito, nesse vetor, e ele vai acabar precisando, né? Porque é a fêmea do Aedes que
transmite o vírus, ela precisa de sangue humano para poder depositar os seus ovos, então ela vai atrás de sangue humano, então ela vai picar um outro, então ela está contaminada, mas precisa ter toda essa reprodução do vírus no organismo do vetor, e aí ela vai picar um outro, e aí sim vai transmitir. E por quanto tempo uma pessoa transmite? Ele pega, ele fica... Isso, a viremia na pessoa dura em torno mais ou menos de 6 dias. Então, um dia antes de eu ter febre, só que não sei, né? Já tenho circulação do vírus no meu sangue, no meu organismo. Então, se algum mosquito me picar ali, esse mosquito já pode se infectar com o vírus. Até mais ou menos 6 dias, que é o ciclo viral no meu organismo. A partir daí, o vírus já é controlado pelo sistema imune. E aí, o que a gente vai detectar no sangue são os anticorpos. O grande problema é que o vírus entra no organismo e faz uma resposta inflamatória. E por isso que varia muito as manifestações clínicas de um paciente para o outro, porque depende do quê? Da resposta inflamatória de cada organismo. Então, uma gestante, um idoso, pacientes com doenças crônicas, tem uma resposta inflamatória diferente de um jovem saudável. Apesar de que a gente vê quadros graves, sim, também em pacientes jovens saudáveis, né? Então, precisamos sempre estar atentos aos sinais e sintomas, e aí aproveito para relembrar os sinais de alarme da dengue, que seria náusea, vômito, dor abdominal contínua. Esses pacientes que têm esses sinais de alarme podem estar evoluindo com um quadro mais grave. Então, procurar sempre atendimento médico diante desses sinais de alarme. E no mosquitinho, ele fica quanto tempo? Ele morre com o mosquitinho? Mais ou menos 10, 12 dias, isso. Inclusive, os ovos, né, que são depositados ali pelo mosquito, eles já nascem infectados. Então, por isso que tem essa dificuldade imensa de controlar esse vetor. Porque a fêmea deposita os ovos, ela transmite o vírus ali para o ovo, que já nasce contaminado com o vírus, vai. Então, por isso que multiplica que tanto. a maneira mais efetiva de controlar, né, e que a gente precisa buscar controlar os criadouros do mosquito, eliminar os criadouros do mosquito. Ouviu aí, né? Vou reforçar ao longo dessa entrevista que você faça a sua parte hoje. Durma aí com a consciência tranquila. Doutora Soraya, a gente caminha para o fim aqui da nossa conversa e eu ainda quero conversar sobre a leptospirose com o aumento das chuvas, alagamento, situação bastante crítica, e Várzea Grande registrou casos. Explica pra gente o que é a doença, esse momento crítico que nós estamos atravessando, também os cuidados, por favor, que já assustou muito ouvinte por aqui. Bom, as chuvas, né, e os alagamentos em especial nos trazem essa outra infecção, que diferente das arboviroses, né, que são infecções virais, a leptospirose ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Leptospira. Essa bactéria normalmente é encontrada na urina de alguns animais, roedores, principalmente os ratos. Então, esse rato infectado, ele acaba eliminando na sua urina essa bactéria. Quando vem as chuvas, os alagamentos, há uma mistura, então, ali da água com lama, esgoto, e acaba que esse alagamento pode estar contaminado com essa bactéria. E aí, o homem, né, o paciente, acaba entrando nesse alagamento e por algum ferimento ali, essa água contaminada com essa bactéria pode penetrar a pele da pessoa e acabar causando essa infecção. A leptospirose, ela também, como as arboviroses, inicialmente é um quadro de febre, dor no corpo. E aí o que chama a atenção é uma dor muscular, principalmente dor lombar e dor na panturrilha. Pode ter também a vermelhidão em volta dos olhos. E a maioria dos pacientes vão ter uma evolução benigna, o próprio organismo vai eliminar. Mas a leptospirose também pode ter uma evolução mais grave, evoluindo com aquela icterícia, sabe? Aquele amarelão em volta dos olhos, sangramentos e insuficiência renal, inclusive com necessidade, muitas vezes, de diálise. Então, para o paciente, se a gente está ali num pronto atendimento ou para a população que começa um quadro febril e foi exposta a um alagamento, nesses pacientes a gente deve prontamente lembrar e pensar na leptospirose. Até porque
Como aí é um quadro de bactéria, a gente tem antibiótico. Então, diante de um paciente que foi exposto, e aí atenção, né, pessoal, até para não buscar antibióticos sem necessidade, que foi exposto a uma situação de alagamento, né, de enchentes, aí sim, com quadro posterior a isso, de febre, dor no corpo, dor em panturrilha, a gente tem que lembrar, sim, da leptospirose. Tem um alerta, inclusive, que foi emitido pela Prefeitura de Várzea Grande. Nós estamos acompanhando situações críticas no interior, então é muito importante essa informação. E, mais uma vez, a nossa missão aqui, doutora Soraya, é levar informação séria, responsável, conscientizar a sociedade, orientando de forma assertiva e desejando, é claro, um ano de muita saúde, que atravessemos esse período delicado da melhor forma possível, buscando atendimento. Eu imagino que o movimento é muito grande, né, nos hospitais, nos consultórios, mas que você tome as medidas necessárias e cuide da sua família e cuide do próximo fazendo a sua parte. A gente aqui sempre fala, tem que cobrar as autoridades, mas tem que fazer a sua parte, tem que cuidar da sua casa, do seu terreno, do seu apartamento, do seu ambiente de trabalho, por favor. Quando eu me lembro que passa pela mão do homem, pela consciência, pela atitude, isso diariamente me assusta, sabe, doutora? Mexe comigo, porque se a gente pode fazer melhor, que façamos a partir de hoje, a partir dessa boa conversa. Doutora, fica à vontade para as considerações, se faltou algo que a gente esqueceu de destacar, para deixar a sua rede social também, e a porta aberta para sempre conversarmos, colocarmos saúde em pauta aqui na CBN Cuiabá. Bom, mais uma vez agradecer, né, o convite, a oportunidade, esclarecer aí, trazer um pouco, né, de esclarecimento sobre essa infecção, nossa companheira aí durante todo o ano, mais uma vez, reforçando, não é só no verão, né, durante todo o ano estar atento e principalmente que a Marcela e que a gente colocou aqui durante esses minutos, fazer a nossa parte, eliminar os criadouros e estar atento aos sinais e sintomas, não se automedicar, evitar anti-inflamatórios, né? Então, reforçar esses cuidados com cada um de vocês. As gestantes em especial, uso de repelentes, os idosos também, mangas compridas, roupas claras. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer aí para prevenir essas infecções, mas o principal é nos preocuparmos, né, em buscar fazer a nossa parte, cuidar do nosso quintal, cuidar da nossa casa, ali da nossa rua, que com certeza a gente vai estar contribuindo para eliminar esse inimigo aí tão presente nas nossas vidas. E tem uma questão que é muito clara, né? Não existe meio termo. E a pergunta que a gente deve fazer, a gente está criando mosquito ou eliminando mosquito? Não tem meio termo. Ou você está ajudando a eliminar ou está ajudando a criar. Então, acho que a pergunta que todo mundo deve fazer para si mesmo. Qual que é meu papel aí em relação a esse mosquitinho? Perfeito. Obrigada mais uma vez. Quem não te segue, segue lá como? @SoraInfecto. Com Y, viu, minha gente? Segue lá. Além de competente, linda, é minha amiga, uma mulher de fé, é aquela profissional que se coloca a servir com muita responsabilidade, verdade. Lembra da humildade que a gente começou verdade, o programa? Aqui, ó, tem de sobra. Uma honra sempre conversar com você. E eu, como amiga, fico sempre aqui admirando o profissionalismo, o trabalho, viu? Obrigada. Imagina. Não é todo dia que tem uma amiga no nível das minhas amizades, professor. Tem que preservar para sempre, para a família. É sobre isso. E aí, você que está ouvindo, que por alguns minutos refletiu a respeito, falou, hoje eu vou olhar, vou dar uma atenção, te sensibilizou, é sobre isso esse faleiro e a gente agradece e muito, né, professor? Nós estamos verdade, aqui para isso. Estamos falando de saúde pública, né? Saúde pública significa que aquilo que eu faço reflete na minha vida e na vida dos outros. Aquilo que os outros fazem também reflete na minha. Então, ela dá uma complexidade, essa questão. Como estão seus vizinhos? Não é brigar com o vizinho, mas vai uma boa conversa, né? Como que está a rua da sua casa? Tá? A minha lá, eu vivo brigando. Um bairro joga lixo na rua pertinho que eu moro. Lá do senhor. Terrível aquilo, né? E assim, com a chuva acumula aquelas latas, jogam geladeira lá. Nossa. Então, assim, é um negócio... Né? É uma responsabilidade enorme. E aí a gente fica achando, tem uma questão assim muito séria, a gente fica achando que bandido é só quem pega um revólver e atira no outro. Não. Quem faz isso, mata também. Exatamente. E você que já teve, eu já tive a dengue, sabe como é, ou a chikungunya, não deseja para ninguém, né? Então faça a sua parte. Perdeu parte da entrevista, volta no YouTube também para assistir na íntegra.